Boa noite, a paz de Jesus Cristo a todos, amém? Uma mensagem para todos aqui, uma meditação nesses últimos dias que estamos vivendo na face dessa terra. Você crendo ou não crendo, a Bíblia Sagrada está se cumprindo. Ela se cumpre, a qual diz que dá rumores de guerras, pestes, maremotos e muito mais. Mas o que eu venho relatar nesta noite aqui, neste momento, é sobre a fé. E para entrar no assunto sobre a fé, vamos ler uma parte na Bíblia Sagrada, ou algumas partes, a qual começamos em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que nos diz assim, estou lendo aqui: porque Deus amou o mundo, este mundo terreno, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna celestial com ele. Sabe o que temos que entender? Temos que ter precaução nesta situação a qual está ocorrendo. Nós podemos ler algo a qual a Bíblia nos diz também em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé é o firme alicerce das coisas que se esperam. Ou seja, a fé, nós estamos esperando a volta de Jesus Cristo. Nós temos fé e este alicerce na palavra dele. E olha só, e a prova das coisas que não se veem. Qual é a prova das coisas que não se veem? A prova é o cumprimento das Sagradas Escrituras, da qual nós não víamos e agora estamos vendo isto se cumprindo cada dia mais. E você que tem medo, eu tenho algo para lhe ensinar que eu aprendi com Deus e através da Bíblia Sagrada. Sabe o que é ter fé? Ter fé não é não ter medo, mas ter fé é ir em frente apesar do medo. Quer um exemplo? Você vai ter que pular de uma montanha para outra. E Deus diz, pode pular. Mas de você, não, Deus, eu não vou conseguir porque você tem o medo. Mas você também tem a fé. E eu provo na Bíblia Sagrada que até o próprio Jesus Cristo, o Filho dele unigênito, a qual ele concedeu para a nossa salvação nesta terra, também passou pelo medo. Se você pegar na Bíblia agora e ler em Lucas capítulo de número 22, no versículo 39 adiante, fala sobre o Monte das Oliveiras, a qual Jesus se pôs ali em oração. E nós podemos ler ali, em versículo 42, que ele diz assim, Pai, se queres, passa de mim este cálice. E ali tem uma vírgula, ou melhor dizendo, um ponto e vírgula. Isso, ponto e vírgula, é uma pausa muito longa. Ele quis dizer o que? Pai, está pesado, e eu beber o cálice da humanidade do pecado é doído. Se for possível, afasta de mim isso. Porque a Bíblia nos diz que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas injustiças, as nossas falhas. Mas daí, depois deste ponto e vírgula, ele continua dizendo assim, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Sabe por que ele falou isso? Ele estava num corpo de carne, Jesus. Ele sabia o que era o medo. E a prova de que ele estava com medo está onde, irmão William? Está ali. Que a vontade dele era não carregar os nossos pecados mais, estando na carne, como Jesus, porque Jesus era a carne. Mas o Cristo era o Filho de Deus, era o Espírito do Filho de Deus que estava dentro deste corpo de carne. Se lemos em Mateus, capítulo de número 16, versículo número 16, Mateus 16, 16, Jesus chega e pergunta para Pedro, Senhor Pedro, o que estão dizendo aí que eu sou? Aí Pedro diz, uns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que é João Batista ressuscitado. E aí Pedro, tu diz que eu sou o quê? Aí Pedro chega e diz assim, tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele não falou tu és o Jesus, porque Jesus era o nome da carne. O Cristo era o Espírito dentro dele, igual nós seres humanos. Meu nome é William, mas o nome dessa carne é William. Mas a Bíblia diz que este espírito meu que está dentro deste corpo, ao subir ao céu vai receber um novo nome. E aonde está aqui a prova ainda mais da sua tristeza e do seu medo? Está uns versículos abaixo, que diz assim, versículo 44, do capítulo 22 de Lucas. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Olha só.
Essa situação se chama hermatitrose. O que é isto? Isto quer dizer que a pessoa, quando está em intensa agonia, intensa depressão, intenso medo, as pequenas glândulas suboríficas, pequenas veias próximas à pele, chegam a suar, verter sangue. Isso é raro. Ele estava num complexo de medo que chegou a suar sangue. Sabe quem foi que relatou isso? Lucas. E Lucas, o escritor desse livro, é médico. Ele entendia o que era isso. Por isso que ele relatou. Nesses últimos dias que estamos vivendo agora, sabe de uma coisa? Use a tua fé e vença esse medo. Ore a Deus, leia a Bíblia e peça para Deus guardar a tua família e faça como Jesus. Jesus falou o que para o Pai? Não seja feita a minha, mas a tua. Peça também, Deus, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Medite nessa palavra. Tenha fé. Medos todo tem, mas vença o medo com a fé. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em meio a esta dificuldade mundial qual estamos, a permissão é tua, nada acontece sem a tua vontade, a qual nunca aconteceu isso na face dessa terra, mas a tua palavra diz que ocorreria. Por favor, nos guarda debaixo do teu sangue, nos livra, dai-nos fé, protege a nossa casa e que possamos vigiarmos. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e um abraço, em nome de Jesus.